Fala, investidores! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o resultado de quase 3 anos investindo na Bolsa de Valores. Eu comecei a investir bem antes aqui de criar o canal que eu tenho hoje no YouTube, que está com quase 8 meses aí de vida. Eu comecei a investir em 2022 e vamos ver qual que é o resultado que eu consegui obter, se valeu a pena ou se não valeu a pena investir na Bolsa de Valores e investimentos em geral, em renda fixa e também investimento internacional durante quase esses 3 anos que minha carteira está completando. E se você gosta desse vídeo de compartilhamento aí de carteira de investimento, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Para quem ainda não me conhece, está chegando agora no canal, eu me chamo Will. Como eu comentei aqui no início do vídeo, eu invisto há quase 3 anos no mundo dos investimentos. E eu comecei os meus investimentos praticamente do zero e sendo CLT. Todo o valor que eu tenho na minha carteira de investimento advém aí dos rendimentos, dos proventos do meu trabalho sendo CLT. E diferente do que eu já vi de comentários em alguns vídeos meus, né, que eu sou filhinho de papai, que não tenho nenhuma conta, que vivo aqui no meu quarto e que eu não tenho praticamente nenhuma conta para pagar, o que não é a verdade. Eu moro sozinho, esse apartamento aqui onde eu moro, ele é meu, ele é próprio, eu comprei, meu não, né, da Caixa Econômica Federal, um dia ainda vai ser meu, mas eu pago todas as minhas contas sozinho, tenho os meus custos sozinho, não divido custos com ninguém e eu tenho uma organização financeira onde eu deixo um valor fixo para eu fazer os meus aportes todos os meses do meu salário de CLT que eu ganho também de forma recorrente aqui todos os meses. E eu faço exatamente as coisas que eu compartilho aqui no meu canal. Eu vivo abaixo do padrão de vida que eu poderia viver, vivo de forma um pouco mais simples, né, sem grandes luxos, para focar uma quantidade considerável dos meus aportes de forma recorrente todos os meses. Hoje, o meu aporte, comparado com a porcentagem do meu salário, está na faixa de 35, 37% do meu salário está indo para os aportes ali, para os investimentos, uma parte para pagar as contas fixas, né, que a gente tem aí todos os meses, e uma pequena parte que eu também separo para lazer e etc. Então, para você ter ideia aqui, um pouco mais de 1/3 do meu salário, se eu dividir, fatiar o meu salário em 3 partes, 1/3 do meu salário vai todinho somente para os meus investimentos. E é claro que cada um vai ter uma realidade diferente, né, com necessidades e com situações diferentes. A média aí para você colocar de porcentagem do seu salário para aporte é entre 20%, 15%, vai depender da sua realidade, também das suas possibilidades, do quanto que você ganha. Eu coloco um pouco mais porque eu queria ter começado a investir antes, mais cedo, para ter mais tempo aí de investimento. Quanto mais tempo a gente tem na jornada dos investimentos, menor é o aporte que a gente precisa colocar, porque com mais tempo, os juros compostos começam a trabalhar de forma mais rápida, a bola de neve cresce mais rápido. Como a minha meta é já ter uma aposentadoria daqui a 10, 12 anos no máximo, eu estou tendo aí que apertar um pouquinho mais os meus aportes e os meus custos para que eu consiga acelerar o mais rápido possível a minha independência financeira. O que eu quero deixar claro aqui é que é possível a gente, mesmo sendo CLT, conseguir tirar uma porcentagem do nosso salário para investir aos poucos, com calma, de forma gradativa, sem ter pressa e desespero, que a longo prazo o resultado sempre vem. Sem enrolação então, bora aqui para o vídeo. Eu vou explicar desde o início, ou seja, desde antes, quando eu comecei a criar o meu canal, que eu já estava investindo antes de criar meu canal. Vou passar um contexto aqui do meu início, do início da minha trajetória, e depois a gente vai ver aqui da parte que eu começo a apresentar a minha carteira no canal até o momento atual. Então eu estou aqui com R$148 mil investidos, a variação da minha carteira está em 21,57% positivo e a rentabilidade está em 88,71%, tá? Então o que está aqui em verde mais escuro é o valor que eu apliquei e o que está em verde mais claro aqui em cima é o ganho de capital, ou seja,
é o rendimento, a valorização da minha carteira. Eu comecei aqui no mês 10 de 2022, lá atrás, ou seja, quase 3 anos atrás. Eu comecei com 5 mil reais, que era o que eu tinha guardado em caixinhas e etc, que eu tinha na renda fixa, ainda não tinha conhecimento praticamente nenhum de investimento aqui, por isso que eu não me arrisquei em aplicar em fundos imobiliários, em ações, em investimentos internacionais muito menos e muito menos em criptomoedas, somente em renda fixa aqui no início. E a partir do mês 11, em novembro de 2022, eu comprei um curso de um grande influencer aqui no YouTube e comecei a estudar sobre investimento, tá? Então eu saí aqui de 5 mil reais, que era tudo que eu tinha na época, e passei aqui para 20 mil reais de patrimônio, né? Eu apliquei, na verdade, 19.574 e tive uma valorização ali de 1.229 e o patrimônio de 20 mil. Mas da onde que veio esse salto de 5 mil reais para 20 mil reais? Eu tive uma mudança grande aqui de comportamento e de financeiro na minha vida inteira, porque eu, nesse momento ali, vendi o meu carro que eu tinha. Eu fiz um consórcio de um carro, consórcio da Volkswagen ainda da época. Foi a pior decisão financeira que eu tive na minha vida até hoje, foi ter feito consórcio de carro, tá? Então, se você está pensando em fazer consórcio, né, para carro, para casa, para qualquer coisa, esqueça, consórcio sempre é uma furada, tá? Eu estava bem satisfeito com esse consórcio e aí eu já estava querendo ter uma mudança financeira aí de vida e seguir no mundo dos investimentos. Eu vendi o meu carro e com o valor da venda eu quitei o consórcio, paguei a dívida e o que sobrou da venda eu apliquei todinho aqui nos investimentos. Coloquei em renda fixa porque nesse período aí do mês 11 de 2022 para frente, durante os próximos meses, vocês vão reparar aqui que não teve praticamente aumento, né, mudança, porque eu estava estudando ainda sobre investimento, deixei o dinheiro lá parado, guardado um pouquinho, eu comprei em ações, algumas ações que eu tinha vontade de comprar, mesmo sem ter muito grande conhecimento, e também o restante eu deixei na renda fixa. Então aqui foi a grande minha virada de chave, mais virada de chave mental, psicológica, para me livrar de dívidas, de problemas, de coisas que eu não estava precisando tanto assim, que era o carro que me estava consumindo um valor considerável da minha renda mensal, não somente com consórcio, mas também com IPVA, com manutenções, com gasolina, com tudo, enfim, sem eu realmente necessariamente precisar tanto do carro, até porque nesse período ali de 2022 a gente estava no meio da pandemia e nem estava utilizando tanto o carro e a pandemia já estava partindo para o seu final ali, né, entre virado de 2022 e 2023, e o meu carro estava mais sendo um custo do que um conforto e um benefício. Então eu fiquei aqui do mês 11 de 2022 com esses 20 mil, vocês podem perceber aqui ó, que eu vou passando o mouse e não vai tendo mudança porque eu estava estudando sobre investimento do curso que eu fiz, e do mês 5 aqui de 2023 para o mês 6 de 2023 eu estava guardando o dinheiro, né, enquanto eu estava estudando, e aqui eu comecei a minha jornada dos investimentos, né? E aí eu comecei a aplicar um pouco em ações, né, as ações com base ali no que eu estudei, também um pouco em renda fixa, estava praticamente somente em ações e renda fixa, tá? Não coloquei fundos imobiliários e também investimentos internacionais. No mês 7 de 2023 eu já estava com um patrimônio de 29 mil, aplicado 27 e um ganho ali de quase 2 mil reais. No mês 8 de 2023 foi para 31 mil, no mês 9 mantive os 31 mil, no mês 10 de 2023 mantive ali 30 mil, teve uma queda ali, né, da valorização, foi para 860, e aqui no mês 11 de 2023, ou seja, um ano depois, é que eu comecei a seguir de forma recorrente, mais confiante, já tendo estudado, já tendo conhecido como aplicar, onde investir, a estratégia que eu estava seguindo. Aí vocês podem perceber que do mês 11 de 2023 aqui para frente, só começa a escadinha ali da subida, né? Já estava confiante, já sabia o que estava fazendo, estava seguro, estava seguindo uma estratégia. Então, aqui no mês 11 de 2023, eu já tinha aplicado 36 mil, tive um ganho já de capital de R$ 3.305 e um patrimônio na época ali, no mês 11 de 2023, de um pouco mais de 40 mil reais. Aí no mês 12, continuei firme aqui, já tive um ganho de capital de 5 mil reais, patrimônio de 43 mil, aí depois foi para 50 mil em janeiro de 2024, depois 53 mil, depois 60 mil,
as minhas ações foram se valorizando, também segui firme ali nos aportes que eu tinha para fazer. No mês 4 de 2024 foi para 64 mil, já tive um ganho de capital de quase 7 mil reais aqui investido. A minha valorização da minha carteira foi bem grande ali nesse período, porque eu estava seguindo uma estratégia, estava fazendo a coisa correta aqui, né? Comecei a investir fazendo a coisa correta. E no mês 5 de 2024 do ano passado, estava com quase 68 mil, um pouco mais de 9 mil de ganho de capital, de rendimento, né? Depois foi para 78 mil, 85 mil, depois 86. Mantive aqui o 86 no mês 9 de 2024. Depois foi para 92 mil, 97. No mês 11 de 2024 e o mês 12 aqui tive um salto grande de 97 mil de capital para 120 mil, porque aqui todo o dinheiro que eu tinha de 13º, de férias, de PLR, que a empresa que eu trabalho paga PLR pelo menos uma vez por ano. PLR é a participação dos lucros da empresa, que são divididos ali em uma parte deles entre os colaboradores. Tirei todo esse dinheiro e não gastei um centavo comigo, mantive firme com o meu padrão de vida, o máximo teto ali que eu considero que eu deva ter, e todo o restante não gastei com nada, com presente, com eletrônico, não comprei nada na internet, em nenhum lugar, somente foquei em colocar todo esse dinheiro nos meus investimentos, que foi aqui a virada de chave, foi quando eu passei aí da marca dos 100 mil reais investidos. Aqui eu já estava com o canal recém-criado, eu criei o canal no mês 8 de 2024, inclusive tem um vídeo, caso você tenha interesse, um vídeo recente que eu criei, falando sobre a minha experiência, se valeu a pena ou não atingir a marca dos 100 mil reais e se de fato a gente tem uma grande virada de chave com isso. Acesse aí o canal e verifique esse vídeo que está bem interessante. Então aqui no mês 12 de 2024 eu cheguei na marca dos 100 mil reais e daqui eu não parei mais, né? Vocês podem ver que o meu ganho de capital já está em 23 mil reais. Dos 100 mil reais para frente a coisa começa a fluir um pouco melhor. Foi para 127, 132, o ganho de capital está variando bastante, porque do final do ano passado para cá a renda variável está bem instável aí, né, por questões políticas aí principalmente, tanto política interna quanto também externa, né, tá bem, tá oscilando bastante esse cenário, que acaba impactando aí principalmente na renda variável. Depois eu fui para 140 mil, ganho de capital ali ó, de 24 mil reais, depois 143 mil, 144 e agora eu tô com 148 mil, eu já ganhei aí com ganho de capital com a valorização da minha carteira, R$ 26.229, o valor aplicado R$ 101,20 mil, todo 100% desse valor sendo CLT do meu salário que eu ganho todos os meses. Nenhum desse valor eu tirei de YouTube, até porque eu nem ganho grande quantidade aqui no YouTube, eu não tirei nada do YouTube ainda, apesar do meu canal estar monetizado, eu tirei R$0 do YouTube ainda, tá? 100% desse valor é do meu salário de CLT e da minha reorganização financeira, vivendo abaixo do meu padrão de vida para conseguir atingir essa marca aqui. Eu estou aqui com a minha carteira separado em 3 grandes blocos aqui, né? Um pouco em renda fixa, um pouco em ETF e também em ações. Eu não tenho fundos imobiliários aqui, como vocês podem perceber, o foco da minha carteira não está em dividendos. No meu último vídeo aqui, inclusive, eu falo um pouco sobre os meus proventos. Tem muita gente falando que está abaixo, né, do padrão da minha carteira, e tá mesmo, e é para tá, porque eu não estou focado em dividendos nesse momento, eu estou focado em valorizar a minha carteira a longo prazo, tanto que a minha carteira está com uma rentabilidade de um pouco mais de 21%. Eu estou vendo muito canal no YouTube aqui de investimento, de canal de pequeno porte, médio porte, onde a carteira da pessoa que tem mais de um ano investido não tem praticamente variação positiva nenhuma. Por quê? Porque investiu muito em fundos imobiliários, centralizou muito a carteira em algum tipo de ativo, geralmente é em fundos imobiliários, e aí não tem uma grande valorização da carteira, somente aqueles pingados ali de dividendos, o que também é bom, mas pensando a longo prazo e crescimento exponencial, não acho tão interessante nesse momento, apesar de em algum momento da minha carteira terei fundos imobiliários aqui, quando eu migrar minha carteira de valorização para proventos aí, para dividendos de forma recorrente, que aí eu já vou estar já pensando já na fase
de aposentadoria e de independência financeira. Mas eu vou abrir aqui a minha aba de proventos para vocês verem, e apesar de eu já ter feito um vídeo aqui recente falando aí um pouco dos meus proventos, né, de quanto que eu estou recebendo, nesses 2 anos e meio, quase 3 aí investindo na Bolsa de Valores, eu já ganhei aqui R$ 5.153 de dividendos durante todo esse período. Só esse ano aqui já somaram aqui R$ 2.410 de dividendos. Esses dividendos não é do valor total aqui dos 148 mil, ele é somente das ações que me pagam dividendos aqui, que eu tenho R$ 45 mil em ações aqui na minha carteira. Outra coisa que muita gente comentou aqui no meu canal, nos meus vídeos recentes, é a quantidade de ativos que eu tenho aqui em ações na minha carteira. São 15 ativos, de fato é uma quantidade grande de ativos. Eu não vou ficar com todos esses ativos aqui, tá, pessoal? Alguns desses ativos eu não vou ficar mais, como é o caso de Unipar, eu não vou ficar mais. KEPL3 eu vou tirar da minha carteira, Gerdau também eu vou tirar da minha carteira, Lev3 também eu vou tirar da minha carteira. São ativos que estão em quarentena nesse momento. Quando eles se valorizarem a longo prazo, eu vou remover e vou deixar somente, no máximo aqui, 10 ativos na minha carteira. Semin também eu vou tirar da minha carteira, tá, em algum momento. Então alguns ativos aqui eu vou tirar para ficar no máximo com 10 ações, com 10 empresas aqui listadas na Bolsa de Valores, tá? Não mais do que isso. O meu ETF investimento internacional, o ETF que eu tenho em VVB11, e na renda fixa também tenho alguns investimentos aqui que somam R$ 44 mil. Resumindo, 3 anos quase investidos na Bolsa de Valores me somaram aí quase R$ 150 mil advindos somente do meu trabalho de CLT. Aí a dúvida que fica, valeu a pena ou não valeu a pena? Com certeza está valendo a pena. Se eu não tivesse guardado e juntado e acumulado todo esse patrimônio de quase 150 mil reais, eu teria gastos aí com coisas que não são tão prioritárias e essenciais, como ter um carro, ter algum tipo de luxo, equipamentos eletrônicos, etc. Coisas que a gente almeja e quer aí adquirir, comprar, morar num lugar aqui um pouco com um padrão de vida mais elevado, tendo custos mais altos. Mas o meu foco nesse momento não é esse. A nossa mentalidade tem que estar focada em investimentos e ter patrimônio aí para longo prazo e também para a gente ter a nossa independência financeira. E você, como que está a sua carteira de investimentos sendo CLT? Quanto que você está conseguindo guardar e aportar mensalmente? Como que está o resultado da sua carteira de investimento no momento? Comenta aqui embaixo para mim que eu vou olhar todos os comentários e responder e também ajudar vocês. Até a próxima!